Fala, rapaziada! Muito boa tarde para todos aí, ou boa noite, dependendo do horário que vocês ouvem a gente. A gente está mais uma semana de Andarilhos. Aqui recebendo um cara que há pouco tempo atrás a gente colocou na nossa seleção dos que jogaram no Brasil em 2020, esse comecinho de 2021. Léo Ortiz, um prazer gigantesco estar recebendo ele aqui. Um cara que fez um ano espetacular pelo Red Bull Bragantino, mas que não começou agora, né? Tem uma história já grande aí já no futebol, apesar de novo. Passagem relevante pelo Inter, onde ele começou lá, né? Pode ser que ele tenha começado até antes, ele vai contar para a gente aqui um pouco de como foi essa jornada dele até então. Mas antes de começar o nosso papo com o Léo, eu vou dar aquele salve no meu parceiro, no meu irmão de programa e de bancada, Jotinha. Fala aí, Jota, tudo bem, meu? Fala galera, bom dia, boa madrugada, já que o Fernando só cumprimentou quem escuta de tarde e de noite, vou dar uma moral para quem está ouvindo a gente de manhã e de madrugada. Mas, brincadeira à parte, uma honra mesmo estar recebendo o Léo aqui. A gente estava brincando aqui um pouquinho off, que parece que foi combinado. A gente colocou ele na seleção para puxar saco dele, para ele vir falar com a gente. Mas nossos ouvintes fiéis sabem que isso não tem nada a ver com a gente, que não combina. Mas a questão da honra mesmo de estar recebendo você aqui é realmente sincera, porque somos admiradores do seu futebol. Eu, quando te coloquei lá, quando a gente estava falando sobre os jogadores e tal, eu falei que o que me chama muito a atenção de você é a regularidade e a forma tranquila como você joga, e para mim isso é um dos pontos cruciais para um zagueiro. Mas não vou começar a partir daí, não, que tem muita história antes para você contar. Só quero que você dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou boa madrugada para quem nos escuta. E a gente começa esse bate-papo descontraído, que é a marca do Nariz. Não, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando em qualquer horário, né? Então, e para vocês também, Fernando e Jotinha. Estou muito feliz de estar participando aqui. Acho que é importante a gente valorizar também as pessoas que valorizam o nosso trabalho, né? Então, uma das coisas que eu me encantou de poder participar hoje e falar um pouco da minha história, que eu acho que às vezes as pessoas não conhecem tanto, né? Pegam só a parte agora do Red Bull Bragantino, mas tem algumas coisas que aconteceram antes que é bacana das pessoas conhecerem mais também, porque às vezes o jogador alguns jogadores vivem às vezes numa bolha que as pessoas acabam não conhecendo tanto e tá batendo esse papo, e eu sou um cara que gosto muito de podcast, escuto bastante sobre diversas coisas. Acho que é uma coisa bem bacana do cara estar escutando no carro, o cara quando tá deitado, tá descansando, o cara acompanhar. Então espero que as pessoas gostem de escutar um pouco e bater esse papo, né, com a gente. Com certeza, Léo, com certeza. Mesma coisa. E tem um outro ponto que com essa pandemia é mais triste, mas é muito bom ver um podcast no transporte público ali, no trem, no metrô. Então a gente perdeu essa audiência, espero que não percamos mais. Mas, ô Léo, te falar uma coisa, cara. A gente conversou com vários jogadores aqui. E duas coisas que são muito características no início da carreira dos nossos convidados e tal. A questão de começar no futebol por influência do pai, ver o pai jogando na várzea, ver o pai jogando no clube e tal, e seguir os passos desde pequeno. E outro ponto também que é bem comentado aqui pelos jogadores é ter começado no futsal. Cara, eu acho que você juntou os Se encaixa dois nos ali, dois. né? Exatamente. Então, não tinha como fugir dessa pergunta inicialmente, só fazendo um PS aqui para os nossos ouvintes, caso não saibam, o pai do Léo foi um jogador fenomenal de futsal, o Ortiz, como o próprio nome diz. E assim, busquem que vale a pena ver o futsal raiz, assim, porque foram muitas. Até me fugiu aqui, mas assim, a gente trouxe muita coisa boa para o futebol de hoje, para o futsal de hoje lá de trás. Então vale muito a pena essa pesquisa. Mas voltando para a pergunta, Léo, eu queria que você contasse o seu início e se teve muito a ver com o teu pai, cara, com o futsal, porque eu sei que você jogou futsal até uns 15 anos, que é uma idade alta até assim, né? Então eu queria que você contasse esse começo lá e se você tem esse carinho ainda pelo futsal, né? Eu não tem como negar que foi por influência dele, né? Eu, na verdade, até meus 14, 15 anos, eu sempre quis jogar futsal. Sempre tive isso na minha cabeça de que eu não queria jogar campo, e até acho que a época que eu comecei a jogar no Inter na base,
eu não tinha jogado futebol de campo ainda realmente, assim, né? Lógico, tinha disputado pelada, assim, mas de brincadeira, né? Nunca realmente num clube, né? E eu comecei num clube pequeno de Porto Alegre, que meu avô trabalhava, então era perto da casa dele, ficava mais fácil, ele ia para lá, eu ia junto e fazia escolinha. Mas meu pai nunca, por mais que eu acho que às vezes as pessoas pensam que o pai empurra, tipo, o pai que é jogador já empurra muito e quer que o filho seja jogador. Meu pai sempre foi muito tranquilo quanto a isso. Ele nunca me forçou e me empurrou para ser jogador, né? Nunca me colocou essa pressão, né? Até porque em Porto Alegre, mais no sul, assim, ele é mais conhecido, né? Lógico que pessoas que têm um conhecimento do futsal mais da época da década de 90 no resto do país conhece ele, mas no sul ele é bem mais conhecido por ter sido um ídolo do futsal do Inter também. Então, as pessoas sempre, pô, estavam falando, pô, é o filho do Ortiz, vai jogar, não vai jogar. Mas com meu pai, assim, dentro de casa, ele sempre me deixou muito tranquilo para escolher o que eu quisesse fazer, né? Ele sempre me incentivou a fazer algum esporte, mas em questão de saúde, para a criança estar fazendo alguma coisa, né? E eu optei pelo futsal por ter pego o final dele jogando, né? O final da carreira dele jogando. Não peguei muito da carreira dele, mas é normal, né? O que você está acostumado a ver, você acaba querendo fazer, né? Então eu comecei no futsal, depois eu acabei indo para o Gaúcho, que é um clube mais tradicional assim do futsal em Porto Alegre, e aí eu comecei a jogar e eu sempre fui muito competitivo por ver ele, né? Por conhecer ele, e aí eu me tornei muito competitivo, então eu queria estar jogando competição, campeonato estadual. Já não, a escolinha já não me servia tanto, né? Já não me contentava o suficiente. E aí eu joguei acho que até os meus 13 anos, eu joguei futsal. O treinador, casualmente, era o André Jardini, hoje, que é o treinador da Seleção Olímpica do Brasil. Então, ele foi meu treinador por alguns anos lá no Gaúcho. E nisso tinha jogadores que faziam a base no Inter e jogavam futsal com a gente. Mas nunca me passou pela cabeça, assim, nunca tive muita vontade. Meu pai trabalhava no Inter também nessa época, ele era coordenador da base. Então eu ficava também sempre com um pé atrás, assim, pô, será que eu não vou estar jogando por causa dele? E isso me pegava muito, né? Por mais que eu conhecesse meu pai e tipo, tivesse a certeza de que ele nunca influenciaria nesse sentido. E aí eu joguei até acho que meus 13, 14 anos. E aí quando o Gaúcho meio que fechou a competição, e aí eu não tinha mais onde jogar futsal em Porto Alegre. Eu estudava, né? O meu pai sempre... A única coisa que ele obrigou realmente a gente a fazer era ir para a escola, estudar. Então eu fazia escola e aí ele não confiava muito de me colocar para ir para algum clube do interior, que tinha outros clubes que disputavam estadual, o futsal, por causa dessa coisa de escola, tipo, tinha medo que eu largasse e o futsal não tem todo esse investimento que tem o campo, né? Então a gente sabe tirando os jogadores que jogam hoje em equipes estruturadas, é muito difícil você viver do futsal, né? Então, ele ficou com medo e aí eu meio que parei de jogar futsal. E aí eu fiquei por uns 2 anos jogando num clube de futebol 7 de Porto Alegre, que era de um amigo do meu pai. Eu já tinha jogado algumas vezes antes de jogar futsal ali, mas que jogava nacional e estadual de futebol 7, mas não era nem perto. Competitividade não é a mesma, né? Não é, tipo, era treino 3 vezes por semana, era mais coisa de final de semana mesmo os jogos, então não tinha uma coisa muito séria, né? E aí, nisso eu também jogava pelada também com meu pai e o André Jardini jogava junto nessas peladas. E ele chegou para mim, acho que foi final de 2011, eu acho, eu tinha meus 15 anos. E aí ele chegou para mim e falou assim, depois de um jogo, depois de uma pelada, ele falou para mim assim, cara, eu acho que tu tinha que tentar, pelo menos, o campo. Porque eu acho é o último ano, eu acho que assim, tu tem chance de ir, porque depois fica muito difícil.
porque já vai chegar no juvenil, já é muito complicado, né? De entrar no juvenil, porque você entra, e eu nunca tinha jogado na vida campo, e eu ia entrar contra, tipo, garotos que já jogavam há 6 anos, 7 anos campo, então é muita diferença. Ele falou, cara, eu acho que tu tinha que tentar, porque tu pode te arrepender disso daqui a 10 anos, tu vai estar jogando pelada no mesmo lugar aqui, e tu vai estar, pô, eu podia ter tentado, eu podia... E aí eu, cara, fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, eu vou tentar, então, vou arriscar. E aí, nisso, ele me deu a dica, eu acho que tu podia ir como volante e tal, e aí eu comecei na base do Inter como volante, né, em 2012. E aí foi, eu não sei se vocês querem fazer perguntas Não, sobre essa primeira vamos parte ir. do futsal. Mas fica tranquilo, fica à Então, vontade. Duas coisas só que eu queria destacar, Léo. Pô, porque você falou, pensava sempre em jogar futsal primeiro e não campo. Isso me encanta particularmente, né? Porque eu brinco que tem dois frustrados. Eu não digo nem frustrados, que eu particularmente nunca pensei em ser jogador, mas brinquei um pouco, sempre fui ruim de bola, ruim no nível competitivo, jogava federado e tal, mas era ruim. O Fernandinho era bom, só que sempre foi do campo. Então, quando vê um cara que gosta do futsal, que fala com carinho do futsal, eu sempre fico mais contente aqui. E o que você falou sobre esse receio seu, de pô, um moleque de 13, 14 anos, de falar, puta, eu não queria que tivesse essa pressão em cima de mim de, o cara só tá aqui porque é filho do Ortiz, o Ortiz é diretor das categorias de base aqui, ele só tá por isso. Claro, você mostrando seu futebol no dia a dia, você ia superar isso, mas sempre ia ter que conviver com essa chatice. Léo, só mais uma coisa aqui do meu lado, antes da gente prosseguir. O teu pai estava naquele Mundial lá que tem aquela palhaçada que o Barcelona ficava tentando fazer gol contra e tudo mais, estava, né? Cara, Tava. só para deixar para os nossos ouvintes aqui uma dica mais específica do que procurar lance, procurem isso aí na internet, cara, no Procura. YouTube. O dia que o Barcelona queria fugir do Inter, porque o Inter tinha um timaço e o Ortiz É. jogava nesse timaço. Era o melhor time do mundo, disparado e indiscutível. E para vocês confirmarem isso, e a história curiosa é essa, o Barcelona, numa semifinal, no jogo do grupo, perdão, para Não, não na verdade, cruzar o Inter, ficou tentando fazer gol contra, cara. Literalmente, os caras tentando fazer gol contra. E aí o time adversário com gente na frente do gol para não deixar o Barcelona fazer gol. Uma loucura, cara. Vale muito a pena. o meu pai falou que foi uma das coisas mais bizarras que ele já viu no futebol, na verdade. Ele sempre contava essa história e no fim, depois de um tempo, acho que, eu não me lembro se foi Esporte Espetacular ou algum programa fez uma reportagem sobre isso e aí todo mundo ficou sabendo. Mas foi alguma coisa assim, o Inter, se não me engano, perdeu um jogo na fase de grupos e acabou ficando em segundo lugar. E aí, no outro lado, estava o Barcelona e esse time dos Estados Unidos, se não me engano. E aí, quem ganhasse o jogo pegava o Inter, porque ficaria em primeiro. Isso. E aí ninguém queria ganhar o jogo. Mas Exatamente. é uma matéria sensacional, coisa Sensacional, velho. inacreditável, é coisa inacreditável mesmo. Não, e ô, essa é Léo, tudo que a gente mais abomina. Tipo, é zero fair play, é zero competitividade, uma várzea fodida. e o futsal dos anos 90 ainda carregava um pouco de pouco foco em cima, e aí rolava umas. Não é tão raro os casos de umas pataquadas que rolava anos 80, anos 90 no É, futsal, né? Muita coisa que lembrava. Hoje não era esse profissionalismo que hoje rola já, né? Um pouco mais organizada a parada, com a FIFA dando uma regulamentada. Ô, isso. Léo, você comentou, cara, que você teve a sua trajetória toda no Rio Grande do Sul, desde o futsal até jogando o futsal lá, ainda com uma coisa um pouco mais amadora, até chegar no Inter. E isso é, de uma certa forma, um privilégio que você teve comparado a outros caras que jogam com você aí no Red Bull, já jogaram com você no Inter, ou que você teve contato, porque muito moleque sai de casa com 10 anos, com 12 anos, para ir morar em alojamento. E a gente ouve muitos treinadores assim que trabalharam na base, o Diniz fala isso, o Barbieri já falou isso em alguns lugares, que isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento do moleque e acaba fazendo com que vários caras fiquem pelo caminho, porque sente saudade de casa, acaba querendo voltar e não dá sequência na carreira, um cara que poderia ser promissor. O quanto para você foi importante ali poder passar mais tempo em casa? Qual é a relação com a tua família lá no começo e hoje em dia? Você é muito apegado a isso? Conta pra gente o quanto isso fez diferença para você lá no começo, principalmente. Cara, eu acho que foi fundamental, na verdade, porque
lógico que logo que eu entro, eu sinto que há uma diferença muito grande a educação que eu tive desde pequeno, né? E a presença da família desde pequeno. Então, é uma diferença muito grande da realidade que, sei lá, 90% dos garotos vivem, né? E ano passado a gente teve até uma dinâmica aqui no clube em que contava-se a história, né? Pô, são histórias completamente diferentes da minha e cada um tem sua história, lógico, né? Nem todos passaram fome, nem todos passaram dificuldade, mas a maioria teve suas dificuldades, teve que sair de casa cedo e eu, felizmente, não tive isso, mas eu acho que o fundamental foi meus pais sempre me fazerem valorizar isso que eu tinha, né? E isso foi uma das coisas que sempre eles colocaram, que eu tive que passar trabalho dentro do clube, lógico, para conquistar tudo que eu conquistei para chegar aqui hoje. Às vezes as pessoas, tipo, algumas pessoas desmerecem, às vezes, por eu ter tido uma criação boa, mas eu tive que passar trabalho dentro do clube para buscar o meu espaço, para, como a gente estava falando, da desconfiança de ter um pai que foi jogador, um pai que trabalha no clube. Então, às vezes, ter que mostrar mais que os outros para que as pessoas realmente, não, ele está fazendo por merecer pelo que ele está fazendo, não pelo que o pai dele é ou pelo que o pai dele foi. Lógico que não se compara a dificuldade de, daqui a pouco, você passar fome, você ter que sustentar a sua família. Isso eu não comparo, porque realmente eu imagino que a dificuldade é muito maior. Isso foge do mundo da bola, né? É questão da vida pessoal de cada um. Mas a questão diferencial para mim foi valorizar o que eu tenho, entendeu? Isso sempre meus pais colocaram para mim. E o meu pai sempre falou, independente do que vocês vão escolher para fazer, seja jogar futebol, seja estudar. Eu cheguei a fazer faculdade também, porque meu pai... eu fiz um semestre de faculdade de fisioterapia, porque meu pai, em um momento ali, ele falou assim, cara, eu acho que tu podia começar, eu acho que os treinos tu vai conseguir fazer, então é um plano B que tu tem, porque a gente sabe como é o mundo da bola, às vezes, por mais qualidade que tu tenha, as coisas podem não dar certo, pode acontecer uma lesão, pode acontecer qualquer coisa, e eu fiz um semestre, acabei parando justamente porque os jogos começaram a chegar num ponto no sub-20 ali que já era complicado manter as duas coisas, e aí eu tive que optar. Mas acho que é isso, acho que é valorizar realmente o que eu tive desde pequeno, valorizar o que meus pais fizeram, para também eu poder dar isso para a minha família, que é a família que eu vou criar, com certeza, meus filhos, e deixar isso para eles também, né? Acho que isso é importante, porque às vezes a gente, por ter uma solidez de família, uma solidez financeira desde pequeno, às vezes a gente acaba não valorizando, acaba relaxando e não querendo pagar o preço, né? Não querendo passar dificuldade no futebol, porque a gente sabe que é um mundo muito complicado, mas acho que isso meus pais sempre deixaram bem claro para mim, acho que isso foi fundamental, né? A categórica a tua fala, Léo, que eu concordo 100%, assim, tem que valorizar, não é demérito nenhum. E eu queria saber, cara, até nessa linha, porque você mencionou, pô, as pessoas às vezes olham, principalmente críticos do futebol, etc e tal, mas se você como moleque ali, logo que você foi para o campo e tal, com uns 15, 16 anos, se você sofreu dentro do grupo ali, de, pô, de repente fazer uma amizade com os caras que moravam junto no alojamento, você teve alguma rejeição inicial, assim? Porque eu mesmo brinquei até quando a gente escalou a nossa dupla de zaga, foi você e o Rodrigo Caio. Eu até brinquei e falei, pô, essa dupla de zaga pode jogar no Paulistano aqui, em qualquer condomínio, brincando, fazendo essa referência. Mas agora falando sobre um assunto sério, né, que é, pô, um moleque de repente ser rejeitado só por esse estereótipo, assim. Você passou por isso ou você conseguiu tirar de letra, assim? Não, eu acho que, como eu te falei, com 13 anos eu já tinha essa noção de que eu poderia sofrer isso, tanto que meio que foi um empecilho para eu daqui a pouco começar no campo mais cedo, talvez. Então eu já tinha noção, acho que quando eu cheguei no Inter ali na base, eu já era maduro em relação a essa situação, e eu e meu pai, a gente sempre conversou abertamente sobre isso.
lógico que algumas coisas no começo foram, eu acho que mais por meu pai trabalhar no clube, tipo, e os jogadores às vezes ficarem meio receosos de você ter uma relação e daqui a pouco falar alguma coisa que eu poderia contar para ele, mas que logicamente ali eu não faria, né? Porque quem conviveu comigo e com meu pai dentro do CT da base sabe como funcionava. Parecia que a gente nem se gostava como jogador e coordenador, porque realmente a gente não tentava manter o máximo possível distante para que as pessoas não pensassem em alguma coisa, entendeu? E que era uma besteira, na verdade, né? Porque, cara, aconteceu mas acho que de jogador acho que foi bem mais tranquilo assim. Eu acho que os jogadores sempre teve essas brincadeiras desde o sub-16 até hoje. Quando eu contei minha história, as pessoas brincam como tu brincou em questão de condomínio, de zaga de condomínio, de ser playboy. Os caras hoje brincam comigo e eu levo na brincadeira. Eu falo, cara, não desmerece em nada o que eu fiz, o que eu construí, só valoriza. E hoje eu falo muito assim, cara, você tem que pensar que o que eu passei é provavelmente o que filho de vocês vai acontecer, entendeu? Vocês estão lutando para dar uma estrutura boa, assim como meu pai, quando era jogador, lutou para dar uma estrutura boa para mim, para minha irmã. E isso acabou, por ocasião, me tornando jogador e isso vai passando, né? Mas acho que foi bem tranquilo, assim. Eu já ouvi de treinadores quando estava na base. Lógico que não era diretamente, né? Mas era, às vezes, jogado uma letra assim, no meio do grupo. Aqui não vai jogar jogador de empresário, não adianta ser filho de fulano, filho de ciclano. Mas, cara, eu sempre lutei para fazer meu trabalho, tentar fazer o máximo para que as pessoas não pensassem, fazer até mais para que as pessoas não pensassem e associassem o meu futebol do meu pai, porque é totalmente diferente. Além das posições, cada um fez sua carreira, né? Ele já fez a dele e eu estou construindo a minha. Então, eu acho que foi bem tranquilo, assim. Lógico que em alguns momentos bate isso, mas hoje não mais, mas logo que eu comecei, mas foi bem tranquilo. Acho que os jogadores depois eles foram criando confiança também, e vendo que eu era um deles. Tive uma educação, uma criação diferente, mas eu era mais um que estava batalhando pelo meu espaço, né? Só concluindo aqui, Fê, porque é uma coisa muito séria, pode parecer que não, pode parecer uma balela, mas, pô, eu vivi um pouco desse meio do futsal, você viveu um pouco desse meio do campo, e o Léo, claro, pô, profissional, a gente sabe que não é fácil, o cara que não é aceito no grupo, que os caras tiram uma... E não é que, né, tira onda de gozação, de brincadeira, beleza, todo mundo usa todo mundo. Mas, assim, chega um cara que a galera não pegou bem, queima, e queima mesmo, isso não é coisa de profissional, isso na base tem muito mais, inclusive, do que no profissional. Então chega um moleque lá, 13 anos, e assim, a molecada não tem essa distinção, pô, coitado, uma pessoa ali, não. Pô, não gostei do cara e ele tá correndo o risco ainda de tomar minha vaga, eu vou queimar esse moleque. Então é uma coisa bem séria, é bem complicado esse tema. Mas vai daí, Fê. Eu acho que esse ponto que o Léo falou, até da criação, do cara ter tido uma boa criação assim e ter tido todas essas condições, é um pouco. E ele ser o diferente no meio da base ali, é um pouco reflexo do que é o nosso país, né? O tanto de pessoas em condições precárias que a gente tem, né? Então, na verdade, a condição que o Léo teve em risco, assim, deveria ser a regra, né? E não a exceção. Então, é um pouco o reflexo do que como a gente sempre fala, né? O futebol não está afastado, então o que acontece é mais um reflexo do que é a nossa sociedade e tal, e como o Léo teve soube aproveitar todos os privilégios que ele teve, mas trabalhou pra cacete também, né, cara? Eu queria abordar justamente esse ponto, porque o Léo, ele é de uma geração do Inter muito estrelada na base, né, Léo? Andrigo, um ano mais velho que você, não sei se o Bruno Gomes, o centroavante, chegou a jogar com você também, que fazia gol de tudo que é jeito. Sim. E caras que eram muito badalados na base, eu queria abordar esse ponto contigo. Caras que eram, assim, extremamente... o Andrigo, desde sempre, monitorado por clubes de fora, Bruno Gomes, a mesma coisa. E você, talvez, ali, um pouco menos comentado nesse começo, demorou para vingar aí, foi emprestado no profissional, ali chegou a ter algumas oportunidades, mas não explodiu. Mas hoje você está num patamar assim que a gente pode até dizer mais alto do que de caras que pareciam que iam despontar antes do que você.
Como é que é isso na base, cara? Essa ansiedade por estourar logo, como é que você lidou com isso quando as coisas pareciam que iam demorar mais tempo do que você imaginava? Como você fez para controlar tudo isso? Ver outros caras tendo mais holofote de repente? Como é que é na cabeça do moleque em formação ali? Porque, pô, com 19 anos, com 20 anos, você tá se formando como pessoa ainda, né? A gente com as pessoas normais, né, vamos dizer assim, com 19, 20 anos, estão começando a faculdade ali, cara, estão cheio de oportunidades para errar, e você já praticamente um homem formado, tomando pressão pra caramba por jogar num clube grande. Eu queria entender como é que foi isso para você. Eu acho que é bem complicado. Eu acho que para qualquer jogador e qualquer jogador, independente da maneira que ele foi criado ou foi educado, ou com quem vive, se ele mora com os pais ou mora no alojamento, acho que já é muito difícil você lidar com uma fama muito cedo e sabendo de que clubes de fora vão vir atrás de ti, ou até mesmo uma pressão em relação à família, né? De você ser, entre aspas, né? O pote de ouro, né? Que é quem vai elevar a família a um patamar diferente, vai estruturar essa família, né? Em relação financeiramente, né? Então, eu acho que é muito complicado, é um peso muito grande, né? Para se viver com isso. Eu tive a felicidade de estar numa família em que eu não seria a solução dos problemas, né? Até porque meu pai já teve uma carreira sólida, então eu poderia ter uma paciência maior para escolher isso. Então, minha família, com tudo que aconteceu, sempre me colocou o pé no chão, principalmente mais para a parte mais perto do profissional do que antes, porque, como tu disse, eu tive a base ali com jogadores que tinham eram mais badalados, né? E eu fui, talvez, assim, estourar e me tornar mais conhecido para a parte da base no meu último ano, né? Que foi o meu melhor ano, acho, de base, porque eu passei os 2 anos de juvenil, assim, o primeiro ano que eu tive, 2016, 2012, foi um ano de adaptação muito grande, porque vinha do futsal e eles viam que eu tinha um potencial, mas sabiam que eu ainda estava muito longe de ser um jogador de campo, né? Tem que se adaptar a tudo. Lógico que eu tinha coisas boas, mas ainda tinha muita coisa para melhorar. E aí o segundo ano, eu acho que foi um ano que eu joguei ainda um pouco mais, no sub-17, no juvenil, ainda como volante, né? Então eu fui me encontrar bastante, assim, eu acho, no segundo ano de júnior, que foi quando eu, por uma ocasião, é muito louco pensar isso hoje, porque eu era volante, e aí os 3 zagueiros que tinham eram zagueiros 96, que eram da minha idade, e os 3 eram jogadores de seleção brasileira. Hoje, que hoje acabou chegando num nível muito bom, que é o Eduardo Bauer, que é o que está no América Mineiro, era o jogador de seleção, e tinham mais 2 que também iam direto, assim, e aí, por ocasião disso, de um ou outro estar machucado, eles estarem indo para a seleção, aí surgiu meio que uma vaga, e o treinador falou assim, cara, quem sabe você não tenta, você tem uma leitura de jogo boa, você tem um passe bom, dá para você sair de trás, você vai estar de frente sempre. Eu falei, cara, vamos tentar, né? Não estou jogando de volante, porque no Sub-20 são 3 anos, né? Então era 95, 96 e 97. Eram 3 anos, então era mais complicado de eu estar jogando. E se não me engano, até quem estava jogando de volante, um dos volantes era o Alan, que hoje está no Atlético Mineiro. E era um cara que tinha estourado muito bem naquela época. E aí, cara, surgiu, eu disse, cara, eu preciso estar jogando, eu preciso jogar. E aí eu fui para zagueiro, e aí, cara, parece que quando eu comecei a jogar de zagueiro, eu disse, cara, eu acho que é aqui, não tem mais, não vamos voltar para volante. Eu não era um cara muito intenso, então eu jogava mais por trás, então isso... as pessoas vinham muito porque eu era um cara alto e tal, para jogar de primeiro volante seria bom, mas não tinha uma intensidade muito boa. Então eu fui para zagueiro. E aí comecei a jogar, comecei a aparecer. 2015, o Eduardo, se não me engano, tinha subido para o profissional. E aí eu me tornei o principal zagueiro do time, né? Então eu acabei sendo capitão, foi o meu melhor ano e não estava
lógico, como eu disse, foi o ano que eu mais apareci e eu achei, cara, agora vai ser a oportunidade que eu tenho para subir profissional, né? Eu cheguei até a fazer bastante gol aquele ano, porque eu ainda batia pênalti, eu tava com moral, assim, na base na época. Mas eu me lembro de uma história, e até pegando esse gancho de você estar badalado e quanto isso pode atrapalhar. Eu ainda me lembro uma época, foi logo que eu voltei da Taça São Paulo de 2015, eu tinha feito uma boa Taça São Paulo também, e eu voltei meio que sub-20, sub-23, assim, a gente treinava às vezes sub-23, descia pro sub-20, e eu tava meio mal, assim, tava meio perto, né, como a gente fala, porque tinha voltado, achava que, tipo, pô, agora eu sou o principal zagueiro do time, e eu me lembro que meu pai, por acompanhar os treinos, né, e essa era a desvantagem de ter o pai como coordenador, ele acompanhava os treinos e começou a ver isso. E aí, num dia, cara, a gente estava indo para o shopping, eu, meu pai e minha mãe, e aí começou a falar isso, falar disso, e aí, cara, eu me lembro da cena ainda, meu pai falando assim, a gente começou a falar e meu pai virou assim para mim assim, cara, tu não ganhou nada ainda, tu não chegou nem no profissional, tu não é ninguém ainda. Então, cara, continua trabalhando, tu não fez nada ainda pro futebol, ninguém sabe quem tu é ainda. Então não adianta tu E ficar ainda é o na filho do perna, parar Ortiz, de né? treinar. Cara, eu acho que ali meio que foi o divisor de águas na base, porque, cara, é fatídico para mim lembrar desse momento. E aí eu fiz um ano muito bom, e aí ali foi onde eu apareci um pouco mais, e mesmo assim, dezembro, tinha acabado de jogar a Copa Ipiranga, a Copa RS, e aí eu fiquei na expectativa, né? O Inter tinha sido rebaixado aquele ano, e aí eu disse, cara, não tem como eu não subir, né? Não tem como. Foi 2016, não foi 2015, foi 2016. Eu falei, cara, não tem como eu não subir. O Inter rebaixou, tipo, os caras vão mudar tudo e aí iam trocar o treinador, aí depois veio o Antônio Carlos Zago. Eu disse, cara, não tem como eu não subir. Fui o melhor zagueiro da base, os caras vão ter que mudar. E aí eu tava naquela época que era eu, o Charles, que hoje está no Ceará, o Iago, que está no Augsburg, eu acho, da Alemanha. É o Augsburg, o Juan, isso. O Juan Alano, que hoje está no Kashima. A gente estava tudo na expectativa. O Charles e o Iago subiram, receberam a ligação e iam se apresentar no profissional. E eu nada. Aí mandaram, não, tô apresentando o Sub-23. Acho que foi segunda-feira. Puta, apresentei no Sub-23 com a cara puto e cara. Aí os caras, não, mas pode ser que chamem ainda, não sei o quê. Eu disse, será? Acho que não, acho que eu vou ter que procurar um clube para ser emprestado, alguma coisa assim. E meu contrato que acabava no final do ano. Aí eu disse, massa, acho que agora vai dar ruim. Aí aí fui para casa, acho que na terça-feira eu treinei ainda. E aí na terça-noite o Inter apresentava na quarta, o profissional apresentava na quarta. Na quarta de manhã, eu acho. E eu estava em casa, e aí é uma história muito louca, que eu não... Alguns lugares eu conto a versão certa, outros eu conto a versão meio distorcida, mas eu vou contar a versão certa. O meu pai era o coordenador geral da base, e a gente estava em casa conversando sobre isso, como é que ia ser, e aí toca o telefone do meu pai, e era o diretor do profissional. Aí meu pai meio que vira assim o telefone, pá, o diretor do profissional ligando. Aí ele, e era tipo 11 horas da noite, assim. Então, tipo, a gente achou muito estranho. Aí ele, daí meu pai desligou, falou assim, para tu apresentar amanhã de manhã no profissional. Eu falei, mentira. Aí eu fui. Cara, só que, claro, depois a gente entende, eu acabei indo porque o Klaus, hoje que é jogador do Ceará, que era jogador de Juventude naquela época, e tinha sido um pedido do Antônio Carlos Zago, o Klaus não tinha acertado a contratação ainda em tempo para chegar nesse início de pré-temporada, e eles me pegaram para poder completar os treinos, e tanto que boa parte da pré-temporada eu treinei de lateral direito, treinei de volante, treinei do que ele me pedia, eu fazia. E aí, bom, aí chega as partes do profissional, se vocês quiserem também devagar sobre essa parte que eu falei também bastante agora. Não, mas é bom Cara, demais é bom ouvir. demais a ouvir, história tá vai prendendo, né, Fê? É bom contador de história, além de bom zagueiro, porra.
Porra, mal. Duas coisas, ô Fernando, você fez esse primeiro bloco, que eu sei que a gente já está em cima da hora de fechar o primeiro bloco. Se eu fosse teu pai, Léo, nessa época, eu ia falar: ó, enquanto você for o meu filho, filho do Ortiz, você não tem moral nenhuma. Quando eu virar o teu pai, que falou, não, o Ortiz, é o pai do Léo Ortiz, aí você tem moral, que é igual os varejão, né? O Sandro era o irmão mais velho, o Anderson era o irmão dele. Depois da carreira que o Anderson teve foi muito mais vitoriosa, ele virou o irmão o Sandro virou o irmão dele, né? Hoje eu já brinco mais com ele sobre isso. Lógico que em Porto Alegre, no Sul, ainda conhecem mais os dois, assim, por ele ter tido uma carreira muito, muito boa lá. Mas aqui em Bragança, por ser uma cidade do interior, às vezes não tem um acesso tão grande à época do futsal daquela época e não tem um clube de futsal aqui também, eu acho. Uhum. Ninguém conhece muito, então aqui ele é tu que é o pai do Léo, tu que é o pai do Léo. Ele é pai do faixa aí de Bragança ainda, né, pô? Agora já pode começar a meter. Aí, Fê, agora já pode meter a balaca que ele tava metendo. Queria meter antes, agora já dá. Ô, Léo, a gente vai continuar sobre sua carreira aí no Profi, que tem as coisas do Bragantino ainda, sua subida no Inter, mas só para nossa audiência dar uma descansada das vozes aqui, a gente faz uma pausa para rodar uma vinhetinha e a gente volta já já. 30 segundinhos, estamos de volta. Andarilhos, valeu! Fala galera, estamos de volta. A voz cansada que vos fala todas as semanas, tarda, mas não falha. Estamos aqui com Léo Ortiz e com Fernandinho. Até eles estavam num bate-papo aí para ver se eles tinham jogado contra ou não. E para sorte do Fernando, ele escapou dessa. Mas, Léo, cara, você estava contando, pô, e o que o Fernando falou é muito verdade, porque muito boas histórias, a forma como você conta a história vai prendendo a gente, então tenho certeza que nossos ouvintes estão vibrando aí também. Mas você falou de subir para o Inter, que você estava numa balaca e tudo mais. Eu queria, antes, eu vou postar que aqui a gente não tem cronologia nenhuma, a gente pode voltar. Mas você jogou a Série B pelo Inter, fez o ano da Série B com o Inter, e na sequência, no ano seguinte, você foi emprestado, teve seu contrato renovado, mas foi emprestado ao Sport. Eu tenho sempre muita curiosidade de saber o que passa na cabeça do jogador nesse momento, como é que foi para você isso? Foi uma coisa que você propôs, porque você viu que você já não ia começar a jogar? Foi uma coisa que o Inter propôs a você ir jogar lá no Sport? Como que se deu isso e como você reagiu? Bom, lógico que de primeira intenção eu não queria, nunca quis sair do Inter, né, na verdade. Mas como as coisas se desenrolaram durante aquele ano, eu acho que chegou no final, assim, eu já tinha a consciência de que eu iria ser emprestado e de que seria uma coisa boa para mim, eu acho. Porque, bom, eu comecei no Inter, ninguém me conhecia muito quando eu subi. Aí eu recebi a oportunidade quando ninguém esperava, na verdade nem eu esperava receber, foi tudo muito surpresa para mim. Claro, eu fui conquistando pela minha maneira de jogar, o Zago foi gostando e o Inter também não estava engrenando muito no começo da temporada, e aí ele já tinha colocado o Charles um pouco antes que eu, e o Charles tinha dado certo, todo mundo estava gostando, e aí surgiu no mata-mata de Copa do Brasil lá. O Zago, na verdade, me chamou, o jogo era na quarta, o Zago me chamou na segunda, e tinha um jogo quarta-feira, era a Copa do Brasil contra o Oeste em casa, e olha, eu já começo a puxar a história, já... Lógico, mas eu vou chegar na resposta. Você deitou o cabelo no jogo, pô, deu até assistência, não vai querer contar, porra? Eu vou chegar na resposta. Vai lá, não, fica à vontade. Mas eu tinha um jogo na quarta-feira, que era o jogo da Copa do Brasil, que era o mata-mata, um jogo só, na verdade mata, né? Era um jogo só contra o Oeste, empate pênalti, e aí na quinta-feira era um jogo da famosa Primeira Liga. Nossa. Da Primeira Liga, extinta Primeira Liga. E aí era um jogo contra o Criciúma, e como era um jogo um dia depois do outro, não ia ter quem jogasse na quarta, não poderia jogar na quinta, e quem iria receber a oportunidade na quinta não iria jogar na quarta, né? E aí o Zago me chamou na segunda, assim, depois do treino, e falou, cara, tô pensando em te colocar na quarta para jogar. Aí sabe quando você vira assim, fala,
mas quarta-feira é o da Copa do Brasil, porque eu já esperava jogar o da quinta, né, que era o contra o Criciúma, porque ia jogar quase todos os moleques, ia subir gente da base, porque não tinha gente suficiente, né, para 2 jogos. Aí eu falei, não, mas quarta é o da Copa do Brasil. Dele não, mas é isso mesmo. Só que tá meio complicado aqui, porque tinha caído, tava muita pressão para como o clube ia se reorganizar, né? Então, ele falou, cara, eu tô pensando ainda se eu vou te colocar, porque eu também tinha preocupação em não me queimar, né? Aí foi passando, ele não me falou mais nada, ele nunca montava o time, assim, né? Até aqui no Red Bull sempre foi assim também, ele nunca montava o time titular, nunca treinava, assim, com o time titular. Então, na terça-feira fui para concentração e tal. Chegou na quarta-feira, almoço, de tarde e tal. Ele passou o vídeo do adversário. Aí chegou no lanche da noite, o jogo era às 9h50. Aí chegou no lanche da noite, na janta. Aí jantei e aí ele chamou o Rodrigo Dourado, chamou o Charles, que eram os volantes, e me chamou também. E falou assim, Léo, vem aqui. Aí a gente foi para uma sala, aí eles entraram na frente, eu tô entrando atrás, assim, daí quando eu tô entrando atrás, ele fala assim, não, é só para te avisar que tu vai jogar hoje. Aí eu parei, assim, o Dourado e o Charles olharam para mim, tipo, meio começando a dar risada, ele, só isso, pode subir. Aí cara, entrei em choque. Cheguei no quarto, fui no banheiro direto, começou a dar uma dor de barriga, e é verdade, total verdade isso aí. Eu imagino que aconteça com vários, né? E aí fui pro jogo, cara, meu pai só falava assim, cara, procura acertar a primeira bola e vai fazendo simples, vai ganhando confiança. E, cara, se não me engano, na primeira bola eu ainda tomo uma caneta do cara, os caras quase fazem o gol. Só que, cara, é muito louco que aquele jogo parece que depois desse lance, as coisas, tudo começaram a dar muito certo, muito certo. E aí, bom, todo jogo que eu fiz foi, acho que, um dos melhores jogos da minha carreira, eu acho. E é um dos mais marcantes, por ter sido a minha estreia, mas por ter sido do jeito que foi, né? E, bom, acaba aquele jogo, o mundo não, mas a torcida e a imprensa toda virada para mim, né? Porque era novidade, tinha sido uma surpresa, assim. E aí, bom, começa a ter outros jogos. Se não me engano, o meu terceiro jogo como profissional foi um Grenal para 60 mil pessoas, que eu acho que se somasse todos os públicos que eu tinha jogado na minha carreira inteira, não dava 20 mil. E naquele jogo eu joguei para 60 mil, a gente conseguiu empatar com o Grêmio, que tinha sido campeão da Copa do Brasil, e era o elenco que ia ser campeão da Libertadores depois. Então a gente empatou lá dentro da arena. E, cara, naquele começo, até o início do Brasileiro, assim, eu tava fazendo partidas boas, sempre do meu jeito, assim, lógico que cometia meus erros, porque um cara que está há 3, 4 meses no profissional ia cometer erros, mas a partir do momento que a gente não começou não começou o Brasileiro muito bem, assim, e a gente perdeu um jogo na Copa do Brasil contra o Palmeiras, a gente classificou o Corinthians, e eu fiz 2 partidas muito boas contra o Corinthians. Na segunda partida a gente foi para os pênaltis, e eu perdi um dos pênaltis na disputa, mas a gente acabou classificando. Só que a minha partida parece que foi escondida pelo pênalti que eu errei. Então, tipo, todo mundo só cobrava por eu ter errado o pênalti e tinha esquecido total da partida que eu tinha feito. A gente foi pro jogo contra o Palmeiras depois, na Copa do Brasil. O primeiro jogo a gente perdeu 1-0, gol contra meu. E, cara, eu acho que foi uma das partidas... É marcante para mim porque foi uma partida em que era um âmbito nacional muito grande e eu fiz o gol contra, acho que tinha, sei lá, uns 20, 25 minutos do primeiro tempo, e eu consegui me manter muito concentrado e muito focado para fazer uma boa partida. Eu fiz uma boa partida, apesar das pessoas até hoje me marcarem por aquele gol. Ô, Léo, só te interromper um pouco, cara, queria que você fizesse só um comentário, porque você falou 2 coisas que me chamam muita atenção. Quando você tomou uma caneta, mas, pô, te deu um estalo e você foi jogar, e agora você falou, pô, fiz gol contra, perdi o pênalti.
que você, especificamente, porque cada um tem um jeito de agir, o que te passa ali na hora que você fala, cara, claro, eu tenho que manter o foco, mas de que forma você faz para manter o foco? Como que você reage assim, pessoalmente? Cara, hoje, lógico que muito mais maduro é mais fácil, né? Acho que eu tenho mais noção, até por toda essa experiência que eu tive, né? Eu acho que essa época, talvez eu não tivesse noção da responsabilidade que eu carregava. Então, talvez isso facilitou para que eu conseguisse fazer um jogo bom, independente da situação que aconteceu. Então, acho que aquela época foi mais isso. Hoje, lógico que por ter passado por tudo isso, e depois de um tempo, depois desses acontecimentos, e aí eu vou chegar num momento que, para mim, eu comecei a ter noção da responsabilidade que eu tinha, que foi no jogo contra, logo em seguida, após esse jogo do Palmeiras, aí a gente foi desclassificado em casa, em que eu fiz uma boa partida também, eu acho que muito boa, pelos times que a gente estava enfrentando. E a gente acabou desclassificado, a gente estava ganhando 2-0, tomamos um gol no final do jogo para o Palmeiras, acabamos desclassificado. E aí veio um jogo contra o Juventude. Aí o Zago caiu, né? O que meio que a pessoa que me protegia, por saber que eu ainda tinha muito a evoluir, muito a amadurecer. Eu tinha 21, 22 anos naquela época, então, pô, ainda tinha muito para crescer. E para um zagueiro jogar tão novo assim é complicado, né? A gente sabe que o auge do zagueiro é com 27, 28, 29 anos, às vezes, né? Então, ainda tinha muito para crescer. E o Zago saiu, então acabou meio que aquele cara que conseguia me bancar, né? Por ter sido zagueiro também, e ter um conhecimento maior. E aí teve esse jogo contra o Juventude em casa, em que a gente estava ganhando 1-0, a gente, cara, criou 200 chances de gol, a gente perdeu muito gol aquele jogo, podia ter matado o jogo. E no final do jogo, o cara cruza é muito engraçado, porque me marca muito as coisas. E eu lembro o nome dos jogadores, eu lembro do cara que fez o gol. E esses dias a gente jogou contra ele, e sempre quando eu vou jogar contra esse cara, eu lembro dessa partida, que é o Thiago Marques. Ele está no Santo André hoje. Ele fez o gol de cabeça nas minhas costas. E, cara, a partir dali, a bola saiu no meio de campo. Quando chegou no meu pé, cara, baixou uma vaia no Beira-Rio, cara, que foi... E eu, cara, até consegui, assim, jogar o final do jogo. A gente empatou o jogo, vaiado. E aí, cara, eu tô esperando para sair, me troquei, acabei sendo o último a sair aquele dia, porque realmente fiquei muito chateado com tudo que aconteceu, muito triste, mas não imaginava o que estava acontecendo lá fora. E aí eu tô saindo, sendo um dos últimos a sair porque realmente eu não achei que foi uma coisa para criar tudo isso, né? Mas por tudo que vinha acontecendo, acho que o Charles ali já não era mais titular, então eu era o mais novo, então acabou caindo tudo sobre as minhas costas. E eu tô saindo, e aí o segurança vem e me aborda, assim, segurança do Inter, e ele fala, cara, teu carro tá lá no estacionamento? Aí eu falei, tá, porque o estacionamento do Beira-Rio é tipo um edifício garagem, e aí é uma passarela que sai do estádio pro edifício. E as pessoas ficam esperando ali, né? Quando a fase tá boa, elas ficam esperando para te cumprimentar, tirar foto. Quando a fase tá ruim, é para tomar uns xingos. outras coisas. Então ele É falou, o teu carro tá famoso lá? carinho da torcida, né? Carinho da torcida. Aí eu falei, cara, tá lá. A família esperando. Ele falou, qual é o carro? Porque os caras estão te esperando lá fora. A torcida está te esperando lá fora. E eu era o último a sair. Aí eu entrei meio que assim, cara, não pode ser, né? Tipo, pô, eu não fiz nada demais, assim, né? Tipo, realmente, eu fui mal no jogo, eu assumo que em alguns jogos eu posso ter ido mal, isso eu não escondo, mas era normal para um garoto da base, que tinha subido há pouco. Mas, claro, vinha tudo do ano de 2016, do rebaixamento, e com tudo isso que o clube estava vivendo, acabou caindo, a raiva veio para mim. E aí eu me lembro que a minha irmã conta a história de que o segurança chegou no carro, bateu assim, falou assim,
vocês são a família do Léo, né? Sim, sim. Não, porque olha o que tá esperando, assim, o cara pegou um pedaço de pedra, assim, ó, que os caras estavam me esperando para me receber. Aí falou, não, dá a volta e tal, pega ele lá por baixo. E aí foi o dia que eu meio que saí pela porta dos fundos do estádio, porque as pessoas queriam me pegar. E aí foi muito engraçado, porque eu fui sair na coisa de imprensa, como é que fala? Zona mista? Na zona mista. E aí eu tô saindo na zona mista, os repórteres já estão, tipo, longe, assim, da grade, porque já tinham visto que tinha saído quase todo mundo, achavam que eu tinha saído por outro lugar, sei lá, e eu tô saindo, assim. E aí eu não me lembro, acho que era uma menina, uma repórter, ela, Léo, fala um pouquinho com a gente, esperando já que eu fosse dizer, não, tipo, não vou falar, porque tinha sido muito criticado aquele jogo, então, não vou falar. Eu falei, não, falo, tipo, sem problemas, parei ali. Quando eu paro, vem ela e vem mais todos os outros repórteres que estavam parados já com a câmera desligada, os caras vêm. E aí eu dou a entrevista ali na hora, e acho que aquilo me amadureceu muito, foi muito surpreendente para todo mundo, porque ninguém esperava que eu, com a idade que eu tinha, fosse parar depois de um jogo em que eu estava sendo criticado e que a torcida estava me esperando. E aí aí a partir daquele momento, trocou o treinador, o Guto chegou, eu ainda fiz acho que uns 2, 3 jogos com o Guto, e o Guto foi muito sincero comigo, me pegou depois de um treino assim, e falou, cara, eu acho que é o momento de tu dar um passo para trás, de tu ir para a reserva, porque eu não quero te queimar. Eu sei o potencial que tu tem e eu não quero, eu acho que daqui um pouco, quando o momento estiver bom, tu volta, tu começa a jogar de novo. Eu falei, cara, ok, tipo, eu entendi realmente que já estava num momento muito complicado. E eu fui pro banco e aí o time começou, o Guto, depois de um tempo, o Guto começou a implementar o trabalho dele, começou a dar certo, o Inter subiu, ficou em primeiro, segundo, aí acabamos. E muito louco que no jogo do acesso, por ocasião do Cuesta se machucar, eu acabei jogando, então uma coisa que eu tenho... O Guto não falou de te emprestar, o Guto falou de... Não, o Guto não falou de me emprestar. O Guto, ele só me colocou no banco justamente para eu não me queimar. E eu achei muito legal da parte dele essa sinceridade, né? E aí eu fiquei no banco por boa parte da Série B, joguei alguns jogos, e aí eu acabei, é uma felicidade que eu tenho de, por ocasião do destino, no jogo que a gente conquistou o acesso contra o Oeste, em Barueri, eu estar presente de titular, então acho que isso foi uma felicidade que eu tenho de ter cumprido o objetivo, né, que era colocar o clube na primeira de volta. Mas ali para o final eu já tinha noção de que eu seria emprestado, e eu já tinha, pelo que tinha acontecido com a torcida, ia ser sempre o jogador da base. Eu nunca, por mais que eu jogasse bem, ia ter sempre aquele pé atrás. Quando eu errasse, ia vir tudo de novo. E é complicado para zagueiro. Meu pai começou a entender como é ser pai de um zagueiro, ele sempre fala isso, porque é muito complicado. Você, tipo, acerta 90% dos lances, se no final do jogo você errar uma coisa, um cara cabecear a bola nas suas costas, vai cair tudo sobre você, independente da partida que você fez, né? E aí aí eu acho que tinha outras propostas, mas eu acabei indo para o Sport, porque vinha de alguns anos bons, tinha um planejamento, acho que era um time de um nível bom naquela época, e acabei indo para o Sport. Deve ter abatido até um arrependimento no teu pai. Falei, pô, já tem tanto fixo, os caras têm família também, pô, fudeu. Meu pai falou que tá pagando todos os pecados com isso agora. Faz zagueiro. Ô, Léo, mas só uma coisa antes do Fê perguntar, que você brindou a gente com uma história sensacional, essa história da torcida, de tudo que você contou, animal, e um PS. Eu falei, pô, aqui a gente vai respeitar a cronologia, mas para os amantes da cronologia, você contou de uma forma, assim, impecável. Vou até mandar um abraço para minha amiga Bia, que é minha melhor amiga, e ela sempre fala, você vai me contar uma história? Conta em ordem cronológica, que mano, senão eu surto. Então, para todos que são igual a ela, fica aqui o meu abraço e o obrigado ao Léo, que além de nos brindar com uma história tão da hora quanto isso, uma experiência muito pessoal, muito peculiar. Única, né, pô? Única, né? Única, exato. Fez de uma forma impecável, uma linha do tempo absurda. Fala aí, Canhoto, vai daí.
Não, eu queria abordar com o Léo, já dando alguns passos à frente já na carreira dele, já falando sobre o Red Bull Bragantino, né? Especialmente porque é um momento da carreira de consolidação ali, né, cara? De ter feito já alguns anos bons pelo clube, ser hoje um zagueiro referência não só dentro do clube, mas a nível nacional, onde você começa também a ter mais responsabilidade, você não é mais o moleque da base, onde, pô, vai ter o treinador que vai chegar para você, pô, vou te preservar aqui. Não, você vai ter que jogar. Você é o Léo Ortiz, é o capitão do time, não tem essa. Jogou um jogo mal, no outro você tem que jogar bem, porque você é referência dos caras que estão lá. Então eu queria saber para você, Léo, como tem sido agora esse seu novo papel, né? Que nem tão novo assim, né? Já faz pelo menos 2 temporadas aí sendo uma referência. Cara, tem o lado bom de que agora o pessoal confia mais em você, né? O teu erro hoje talvez pese por um certo lado menos do que aquele erro do Léo lá de trás, mas também tem o ônus, né, de ser, pô, extremamente cobrado. Principalmente agora esse próximo ano do Red Bull, vão cobrar um desempenho maior ainda do que já. Se esse ano já foi forte, o ano que vem vão falar, pô, agora já tá esse elenco estruturado, blá, blá, blá. Como é para você isso, cara? Agora, como é a cabeça do Léo Ortiz agora, de 25 anos, o cara que já passou por muita coisa e hoje é referência na posição? O que mudou para você? Eu acho que esses 2 anos que eu tive, principalmente no Inter e no esporte, né, que foram anos de um aprendizado muito grande no Inter, por tudo isso que aconteceu. No esporte, eu não tive um tempo de jogo muito grande, eu joguei 17 jogos só, e no Brasileiro tive poucas partidas. Mas o aprendizado fora de campo, de não estar jogando, de ter que lidar, de ter que se adaptar em algumas coisas, porque eu sempre fui um zagueiro técnico, mas eu achava que isso bastava, né? E aí ter que se adaptar em coisas de tipo, pô, uma hora ou outra você tem que ser um zagueiro. Vai ter que dar um balão, não tem? É isso. Então, cara, hoje a responsabilidade eu vejo que é diferente em relação ao erro, né? Lógico que erros vão acontecer, mas naquela época o erro era mais assim, cara, eu não posso errar porque eu ainda não estou consolidado, eu não posso perder minha posição. Então, você anda nessa corda bamba, né? E você não tem a experiência que tem hoje. E hoje, o peso do erro, acho que é mais em relação a, cara, eu não posso errar porque eu sou um líder aqui, eu tenho uma referência, tenho um peso, como eu vou reagir a esse erro. Então, porque eu tenho que, entre aspas, dar um exemplo, né? Ser um exemplo de um cara que está sempre bem, sempre estável, né? Porque isso a gente sabe que afeta muito o grupo se o cara é afetado por um erro, alguma coisa assim. Então, essa responsabilidade acho que mudou bastante. Mas hoje eu me sinto muito mais preparado e eu valorizo muito esses 2 anos difíceis e muito difíceis que eu tive. E aí vem aquela coisa do trabalho do passar trabalho no futebol e de passar dificuldade. Eu acho que as dificuldades foram diferentes do que a dos outros, mas esses 2 anos para mim acho que como experiência valeram por uns 5, 6 anos de um cara que daqui a pouco iria se acomodar no Inter e ficar por 2, 3 anos ali só. Não, vou ficar aqui no banco de reserva ou não indo para jogo, mas eu estou no Inter, eu estou num clube grande. Tem contrato, né? Tenho contrato. E daqui a pouco ia chegar no final, eu não ia ter aparecido o quanto eu aparecia até agora, né? Então, eu acho que foi fundamental para me tornar o jogador que eu me tornei hoje, tudo que eu passei aí, né? E fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo, com essa valorização que o clube está me dando, com o que eu venho aparecendo, o que eu venho mostrando. Pô, só de estar vendo pessoas falarem, por mais que seja numa seleção, como vocês fizeram, numa seleção brasileira, só de jogadores que jogam no Brasil, só de estar meu nome ali, acho que já é um sinal de que as coisas estão sendo feitas muito bem, né? E de ver alguns torcedores de outros clubes às vezes me pedindo, acho que isso é um sinal de que o trabalho que eu venho fazendo é diferente também, no sentido de um zagueiro que sai jogando, que gosta desse tipo de jogo, mas que também é um cara que está marcando muito, que está defendendo bastante, que eu acho que isso é o principal. E esses dias eu até falei com garotos que são
da base do sub-13, sub-12 do Red Bull, e eu sempre deixo muito isso claro, né? Que a parte ofensiva de criação de jogo é um bônus para o zagueiro, porque o principal é você saber defender. Não adianta você ser um grande armador de jogadas se você deixa 2, 3 gols lá para o jogo, e mesmo criando 3, você vai ser sempre lembrado pela parte defensiva, né? Como a gente falou. Então, fico muito feliz, acho que estou muito consolidado hoje. Lógico que busco sempre mais, como eu sempre deixo claro, busco sempre mais, porque acho que não é o suficiente, ainda quero ser, as pessoas terem mais certeza de que eu sou um zagueiro seguro, sou um zagueiro confiável, porque acho que ainda as pessoas, algumas que me conheceram na parte do Inter, quando eu tinha 4 anos a menos, 3 anos a menos, ainda tem um pouco de desconfiança, mas a cada campeonato num nível bom, como o brasileiro, como a Copa do Brasil, acho que vem cada vez mais mostrando o quão diferente, o quanto eu amadureci daquele cara que começou na base do Inter, né? É muito Jota, legal. é legal Fala só aí, falar que ele falou aí da live com os moleques do Sub-12, do Sub-13, a ideia de chamar você para trocar ideia foi justamente vendo isso, porque a gente há um tempo atrás trocou ideia com o Rafael Monza, que é o técnico dos moleques do Sub-12, do Sub-13, aí ele postou lá, aí eu falei pro Jotinha, né? Falei, pô, a gente falou do Léo Ortiz há pouco tempo, vou mandar uma mensagem lá no Insta, vamos ver se ele dá uma moral pra gente. Pô, é legal pra caramba, vai ser ainda Até mencionar falei, isso pô, aqui. dá um salve no Rafa para ele colocar a gente em contato se for no caso. Mas, ô Fê, o que eu ia falar é que a gente sempre bate um papo com a galera, com os nossos convidados antes, e fala, ó, a gente quer fugir do óbvio, quer falar do futebol de uma forma mais humana, e a gente tem ouvido muito isso por aí, e eu vejo isso com muito bons olhos, das pessoas quererem humanizar mais as coisas, e não só o futebol, mas em geral, enxergar que ali tem uma pessoa que tem sentimento e tudo mais. E eu achei muito interessante, Léo, o jeito que você falou, cara, tudo que você construiu, a tua fala, ela sempre caminhava o lado do campo, mas o lado humano. Porra, eu tava de boa, eu ia sair, achei que nem tinha errado tão mal, mas, pô, a torcida queria me pegar de pau. Mas eu não ia parar para falar, não, pô, vou parar, porque eu quis e eu queria mostrar, ó, para mim tá tudo bem, etc e tal. Então, acho que além da sua experiência dentro do campo e tudo mais, você tá com 25 anos, que, porra, eu acho jovem pra cacete, não só porque eu tenho a mesma idade que você, mas mas é muito novo, pô. Eu, Fernando, a gente brinca que nem jornalista nós somos, né? Nós somos advogados. Pô, 25 anos está começando a carreira ali dentro de um escritório, e você já está com essa responsa toda. Então é complicado. Então acho que tem muito a ver com o que a gente sempre procura trazer aqui, que é esse lado bem humano mesmo de vocês. Ô, Léo, me surgiu uma curiosidade, cara, porque você foi para o Red Bull quando era Red Bull Brasil ainda, né? Não tinha sido firmada essa parceria. Parceria não, na verdade, né? Red Bull comprou o Bragantino. E eu queria saber, assim, o que mudou de lá para cá, com essa mudança para Bragança. E até porque quando você foi para o Red Bull, você ainda era do Inter, salvo engano, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim, Você foi sim, sim, emprestado, sim. né? O que te chamou? Vou até ser mais direto para não ficar também viajando aqui muita coisa. O que te chamou a atenção do Bragantino, que nem era o que é hoje, mas do projeto deles e tudo mais, e o que se estende até hoje? Então, na verdade, tudo aconteceu porque eu estava no esporte, tinha feito um ano em que eu não tinha jogado muito, então não tinha aparecido tanto, sabia que ia ser difícil de arranjar um clube da Série A, talvez, para jogar. Acho que seria muito complicado. E eu falei, cara, eu acho que eu tenho que dar um passo para trás e jogar. Eu preciso jogar. Sei lá, fazer 30, 40 partidas nesse ano para poder aparecer. Porque senão, nos treinos eu tô indo bem, mas nos treinos ninguém tá vendo. Tipo, ninguém vai me contratar pelo que eu faço nos treinos, né? E isso conversando com meu pai. E aí, antes de acabar o ano, o Thiago Escuro me ligou. O Zago tinha sido contratado pela Red Bull Brasil em 2018 para a Copa Paulista e depois da disputa do Paulistão. E ele falou, o Zago te indicou aqui, eu já te conheço também, de ter visto jogar, eu sei o potencial que tu tem, tu é um cara novo, a gente tá buscando isso, e a gente quer que tu venha para cá e tal. Eu falei, tá, Thiago, eu vou esperar acabar o ano aqui, e aí a gente decide isso. E aí eu tinha, acho que um outro clube, tipo, da Série B, se não me engano,
E era o Red Bull Brasil para disputar o Paulistão, e o Thiago já tinha me dito que havia possibilidade de jogar o brasileiro da Série B. E aí eu, cara, acho que combinou. Eu preciso jogar com os Águas, quase certeza que eu vou jogar, então vamos lá, vou abraçar essa ideia. E aí fui, resumindo, a gente teve a melhor campanha do Paulistão com o Red Bull Brasil, foi campeão do Troféu do Interior, coisa que o Red Bull Brasil nunca tinha conseguido, né? Então foi um primeiro trimestre mágico, assim, né? E foi muito engraçado, porque antes de assinar, e aí tem a parte louca da história, eu era do Inter ainda, eu falei pro meu empresário, não, vamos pro Red Bull Brasil. E o Thiago queria fazer contrato até o final do ano já, para disputar a Série B depois, que acho que já era uma ideia deles. Eu falei assim, não, fala para ele que eu quero só jogar o Paulista. Eu quero jogar só o Paulista e daqui a pouco eu buscar outra oportunidade. E aí, o Paulista eu fui muito bem, me destaquei também, assim. Tive algum interesse de outros clubes da Série A, mas não foi nada muito concreto. E aí o Thiago me chamou, o Thiago falou, cara, eu quero que tu fique, vamos fazer, que tu vai jogar, tu precisa estar jogando também. Eu falei, cara, casou com tudo que eu quero, né? Então, eu falei, não, vamos ficar aí na Série B. E, cara, eu acho que houve uma mudança muito grande da Red Bull para o Red Bull Bragantino em relação, assim, à torcida, porque com o Red Bull Brasil era bem complicado, assim, era mais ou menos o jogo que a gente está jogando hoje, assim, né? Sem torcida, só que podia entrar os familiares, né? Então tinha um pouquinho mais de gente. Aí a gente teve a melhor campanha do Paulistão e foi jogar o mata-mata contra o Santos. O jogo que era para ser em casa tinha 90% torcida do Santos e os nossos familiares ali do lado. Então foi praticamente 2 jogos fora. E, cara, eu sou suspeito para falar da estrutura da Red Bull, tanto da Red Bull Brasil como do Red Bull Bragantino. Eu acho que hoje é um dos melhores clubes para se jogar no Brasil, facilmente. Por toda a estrutura que tem, claro, o investimento, porque às vezes é difícil você convencer um jogador que está num clube grande para vir, mas para estar jogando, eu acho que é um clube muito bom e que está crescendo. A ideia principal, quando foi nos dado aqui, a gente ia jogar a Série B, era subir em 2 anos para a Série A, e a gente em 2 anos, 2 temporadas, né? A gente hoje vai disputar uma Sul-Americana, então é sinal de que o processo que está sendo feito e toda a estrutura que a empresa está dando acelera muito, e toda essa organização ela anda muito na frente de outros clubes, né? Então e tem toda a ideologia, lógico, de ter jogadores jovens, como é no RB Leipzig, como é no Red Bull Salzburg. Então é toda uma coisa que a Red Bull tem, e de desenvolver jogadores, e acho que isso aconteceu muito comigo, com o Claudinho, que foram jogadores que chegaram na Red Bull Brasil, né? E hoje, a gente felizmente está entre, sei lá, os 5 melhores da posição, 10 assim, melhores dá para da falar posição. que chegaram em baixa, né, Léo? Assim, é claro que vocês tiveram bons momentos antes, mas dá para falar claramente que vocês chegaram num momento de carreira ali de uma descendente e vocês levaram o clube junto, né? E não dá para falar, o Red Bull levantou os caras, mas também vocês levantaram o Red Bull também, né? Vocês colocaram o Red Bull no cenário. Não, concordo totalmente. Eu acho que... E a gente chegou em baixa mesmo. O Claudinho acho que chegou um pouco antes que eu, mas vinha de não ter jogado no Corinthians, ter ido para empréstimo de Santo André, Ponte Preta, cara, Bragantino, próprio Bragantino, Ponte Preta, e não ter ido bem. E a gente ter feito esse ano de 2019 e agora 2020, 2021, desse jeito que foi, cara, é muito mágico, assim, cara, como tudo aconteceu. Acho que casou muito bem. A Red Bull soube ver que a gente tinha um potencial e que a gente precisava estar jogando para desenvolver isso, para evoluir isso, a paciência que teve. Eu entendo que nos clubes grandes, às vezes, a paciência é menor, assim como houve comigo, houve com outros, e que hoje chegam aqui no Red Bull, que é um clube que pode dar tem essa capacidade de desenvolver, vai dando muito certo, né? Então, eu sou muito grato, eu sempre falo isso, sou muito grato ao que a Red Bull me deu, porque me pegou num momento em que eu não sabia mais para onde ia a minha carreira, e hoje me tornou talvez entre, acho que top 10, dá para colocar na posição
no Campeonato Brasileiro aí, no último, né? E Não, espero que confia no isso top 10 cresça com a cada sua mais. humildade, mas dá para pôr no 5 aí, pô. Dá pra pôr no 5. Brasileirão foi fera. A gente é suspeito, né, Fê, para Ô, falar. Jota, vamos. Ô, Léo, você consegue ficar mais um pouquinho com a gente, só para a gente estender esse papo do Bragantino, só antes de finalizar? Claro, Que aí eu claro, abro claro. uma Vambora, outra vambora. sala Eu para tava com não. isso. Coisa de 10 minutinhos para a gente É, matar, Léo. isso, só para não Coisa cortar mais de nada. uns 50 minutinhos. Ô, Léo, e cara, o Fernando até comentou aí que pô, você estava em baixa quando chegou, o Claudinho também. E eu sempre tive uma opinião, já falei aqui algumas vezes, e converso com amigos também, de que eu sou um PS, sou fã de ver jogo do Bragantino, mesmo antes pô, da Série B e tudo, eu gostava de ver, porque, pô, por ser um time daqui de São Paulo, com uma perspectiva fera de estar disputando, aí você mencionou até do Sul-Americano, eu vou, pô, torcer pra cacete pra vocês, até porque o São Paulo não vai ser uma competição que o São Paulo não tá brigando com vocês, então eu posso torcer tranquilo. Mas eu sempre tive a opinião de que o Red Bull precisava contratar uns caras mais experientes para mesclar com vocês e para ajudar vocês, né? Porque eu falava, pô, o mais velho acho que do time que joga mais é o Edmar, né? Mas de resto, Uhum. vocês são todos moleques, assim, no lado bom da palavra, não desmerecendo ninguém. Claro. Pô, que nem você foi faixa por um tempão, agora o Claudinho tá com a faixa no braço, pô, dois caras de 25 anos. Vocês em algum momento falavam, puta, mano, o que eu vou recorrer aqui? Porque é muito comum um jogador falar que, pô, tava no momento mais de baixo, ia trocar ideia com um cara mais experiente, ele me dava, passava uma bagagem, ou coisas parecidas. Teve algum momento que você passou e falou, caralho, porra, quem eu vou trocar uma ideia? Beleza, vou com o Edmar aqui, eu vou falar com o Zaco, quando foi, com o Tigrão, com o Barbieri agora, mesmo o Barbieri, super novo. Teve algum momento que vocês lá dentro sentiram isso? E não por demérito de vocês jovens, mas assim, de sentir mesmo a falta de um cara que passou por isso, porque são experiências mesmo, né? Cara, eu acho que em alguns momentos acho que pode ter causado essa dúvida. Acho que no início do Brasileiro, eu acho que em alguns momentos, alguns momentos não. Eu acho que no começo do Brasileiro acho que faltou um pouco de experiência, eu acho, mas que foi conquistada durante a competição. Eu acho que a gente conseguiu aprender a jogar o Campeonato Brasileiro. Lógico que vai ter derrotas por você desperdiçar gol, você ter falhas, isso vai acontecer. Mas eu acho que muitos dos jogos que a gente perdeu no começo do campeonato, perdeu pontos no começo do campeonato, foi por não saber jogar o Campeonato Brasileiro, assim, né? Faltar experiência em alguns momentos, porque... Pode falar. Não, eu ia falar que eu até, realmente, essa minha opinião era mais forte no começo do Brasileirão do que é agora ao final dele, né? Eu realmente tive essa percepção de que vocês amadureceram com o jogo, e é o que você falou, pô, saber jogar o jogo, a Série A, como ela precisa ser jogada, né? Cara, ganhando, né, espertão? Aí é fácil, né, pô, mudar de opinião mesmo. Ah, mas porra, mas é o que Tô ele de sacanagem. falou. Tô de sacanagem, pô. Não, Porra. mas eu acho que quem conseguiu assistir assim com um olhar mais para a parte tática e a maneira como a gente estava jogando no começo do Brasileiro, sabe que a gente vinha fazendo algumas boas partidas e que não vinham trazendo resultados que eram merecidos, né? Lógico que a gente não trabalha com merecimento no futebol, assim, né? Mas o que a gente vinha construindo nos jogos não era o que estava mostrando o resultado. Acho que principalmente o jogo contra o Botafogo aqui foi um jogo que o primeiro tempo foi um atropelo para a gente desperdiçou muitas oportunidades e tomamos o gol no segundo tempo e não conseguia reagir, cara. Então esse jogo para mim é o mais clássico assim disso, mas tiveram outros jogos que a gente falhou nessa questão, né? Mas, cara, eu acho assim, a gente tem jogadores experientes e que talvez não tenham um nome muito grande, como talvez o Edmar, o Júlio, que passaram por clubes maiores, assim, mas a gente tem o Lígia, que é meu parceiro de zaga, lógico que hoje a gente roda mais com o Fabrício ali também, comigo, tá misturando bastante, mas o Líger, é um cara que teve uma experiência diferente, passou pelo Fortaleza na Série B, conseguiu diversos acessos, então ele é um cara muito experiente nessa situação. E na Série A também, a gente conversando sobre isso, ele era um cara que também não tinha muita experiência na Série A, mas era um cara já com uma bagagem
de um tempo atrás. O Ítalo é um cara que passou pelo São Paulo também, que é um cara experiente, que nos ajuda bastante. Então, Morato, que passou um puta drama também, né? Tipo, Morato, eu joguei com ele no esporte também, em 2018, então já conhecia quando ele chegou aqui. Então, são jogadores que, pontualmente, que nos ajudam muito, podem, assim, não é um cara, como é que eles falam? Medalhão, né, que se fala. Mas são caras que, dentro do grupo, nos ajudam bastante, nos passam uma experiência durante os treinos, quando precisa jogar e participar, eles estão sempre prontos. Então, são caras com uma mentalidade muito parecida com a que tem aqui. Lógico que, claro, tem toda essa questão de sempre estar procurando jogadores novos, e como tu falou, dificilmente vai ter uma contratação de um jogador acima de 26 anos, 27 anos. Acho que o jogador mais velho que foi contratado ano passado foi o Lucas Evangelista, que tem 26 hoje. Então, é muito louco você ver o quão novo é o time e tudo que foi construído na Série A, né? Muitas pessoas duvidavam pelo começo que foi, o time com muito jogador novo não vai dar certo, até propriamente da imprensa daqui, que estava acostumada com uma outra estrutura de clube, né? Não, precisa de mais jogador experiente, só com esse moleque não vai dar. O capitão tem 25 anos, precisa de mais cara de rodagem. E, cara, tudo isso foi construído. Acho que essa ideia que a Red Bull tem de desenvolver os jogadores, não só da parte técnica e tática, mas também de experiência, de colocar para jogar. De hoje me ver como um cara experiente, um cara com rodagem. Mas também, às vezes, acontece de você trazer um cara de 23, 24 anos, que tinha o Arthur ano passado, que, cara, já tinha 2 anos de Série A, então um cara com mais experiência já é grande, já, né? E a idade não quer dizer experiência, né, Exatamente. Léo? Até o nome do nosso podcast foi muito inspirado nisso, em jogadores jovens que já circularam por muitos clubes, os andarilhos da bola, né? Você falou do Evangelista, ele tem 26 anos, eu lembro, por ser São Paulino mais ainda, quando ele foi lançado super jovem no São Paulo, uma puta promessa, sempre achei ele excepcional jogador, ele jogava mais pela beirada, é um caso meio parecido com o Gerson, que veio para o meio, virou um segundo volante, aí ele jogou na Itália, tô tentando puxar aqui. Foi um cara que surgiu novo, ele surgiu novo no Desportivo Brasil, cara, era o principal jogador do Desportivo Brasil na base por um bom tempo. Isso. Sim, e aí jogou na Itália, num time conhecidíssimo, que teve Zico, que teve vários outros jogadores, jogou no Panathinaikos, que é um time de massa na Grécia, porra, eu acho a torcida uma das torcidas mais fanáticas do mundo. Sim. Então, e o cara tem 26 anos, você vai falar que o cara não tem experiência? Então, até eu mesmo estou me contradizendo de certa forma, mas é mais para pontuar. O que eu queria mais saber era o seu lado, assim, do que ficar pitacando aqui sobre isso. Mas o que você ia falar, Fê? Não, eu acho que assim, já caminhando um pouco mais para a parte final da nossa conversa com o Léo, eu queria abordar um episódio que, assim, eu não sei se aconteceu isso mesmo, eu tenho uma impressão de que, assim, é bem nítido que você e o Claudinho são caras próximos ali no elenco, né? Vocês estão sempre juntos ali, tem a foto ali das redes sociais, tá sempre vocês dois, você faz aquela graça com ele falando que ele é o seu 10, papapá. Mas o Claudinho passou por um momento, ainda com Conceição ali, de um pouco de instabilidade, né? E eu via, cara, olhando nos jogos que ele entrava, você sempre trocando uma ideia com ele no jogo, e eu queria saber se isso aconteceu mesmo, se naquele momento de estabilidade, por você ter jogado com o Claudinho, você já sabia de tudo que ele tinha ali para explodir, se, vocês chegaram a trocar uma ideia sobre, mantém essa pegada, é realmente isso. Eu sinto que no Red Bull ainda, por vocês serem todos da mesma idade, para todo mundo passar um drama muito parecido ali, né, cara, de estar todo mundo no mesmo bonde ali, eu sinto que tem uma sinergia muito grande com vocês ali, além do campo, né, além da parte tática, de tudo mais que é importante, mas eu sinto que o elenco todo rema todo mundo para o mesmo lado, assim, e eu senti isso especialmente nesse episódio do Claudinho, que, quando ele voltou para o time, aí, puta merda, né, explodiu, assim, com um talento absurdo, assim, um cara com características únicas no nosso jogo, assim, e eu senti que, pelo extracampo, você teve um papel fundamental nisso. Eu tô certo, né, nessa minha avaliação, ou é viagem? Cara, eu acho que tem mais a que perguntar para ele. Eu acho que sim, eu tentei ajudar muito ele porque eu sabia da capacidade, do potencial que ele tinha, né? E ali, como eu era
o Júlio tinha ido para o banco também, eu estava sendo capitão já com o Felipe, então eu tive que meio que entrar para tentar ajudar ele a crescer nesse sentido, eu acho, né? Fazer minha parte, acho, como capitão, mas também como amigo dele, porque ele é um cara que, pô, ele teve uma história muito parecida no futebol, acho, comigo, assim, lógico que em clubes diferentes, né? Mas também um cara que rodou por alguns clubes, não dava certo. No clube que ele foi revelado, que o Corinthians, ele também não teve muita oportunidade. E eu acho que, pegando muito o que tu falou, de se entender ali, todo mundo remar para o mesmo lado, é porque muitos têm histórias parecidas ali, de no clube em que foi revelado não ter tido tanta oportunidade, lógico, às vezes por uma situação como a minha, ou às vezes por o clube ter um investimento muito alto de comprar muitos jogadores, como foi o caso do Arthur, do Palmeiras ter muitos jogadores no elenco e aí acabou vendendo ele para cá, mas de não ser tão aproveitado no clube que foi revelado e acabar encontrando um lugar e uma casa que é o Red Bull Bragantino, né? Então, acho que por essa situação, às vezes, e a maioria dos atletas ali se encontram nesse lugar. Mas eu acho que sim, eu acho que eu posso ter ajudado ele um pouco. Eu sempre tentei conversar, sabia que o momento era muito difícil, porque o Felipe tinha as ideias dele de jogo e que talvez ele era um pouco muito rígido quanto às ideias, não era muito flexível, e eu falo isso abertamente porque eu acho que ele entendeu também isso. Eu tive algumas conversas com ele, acho que ele entendeu isso, espero que ele tenha entendido, porque eu, como treinador, eu acho que ele é um cara promissor, acho que ele tem qualidades e estilo de jogo dele, eu acho que tem tudo a crescer aí, combinava muito com o estilo que a Red Bull quer, mas por não ter muita flexibilidade, o Claudinho acabou por também ter feito, e aí pega aquilo que a gente trouxe lá do começo, do cara ter feito um ano muito bom, ou ter feito a base muito boa, como alguns jogadores. O Claudinho teve um ano de 2019 fantástico, né? Que a gente não imaginava que ele fosse repetir, e repetir com uma dose extra, né? Ainda, superar aquilo que ele tinha feito na Série B em 2019. E ele vinha de um ano que ele era o principal jogador da Série B, o principal jogador do clube, e a cidade ama o Claudinho, então ele chegou e não é normal que o cara não reaja tão bem a ir para o banco e acontecer tudo que estava acontecendo, de não estar jogando. Então, isso eu conversei com ele, tive conversa com ele de falar, cara, eu acho que tu tem que fazer, começar a treinar para melhorar. Cara, se for para tu sair uma hora ou outra, por isso não ter sustentação, vai acontecer, mas acho que tu tem que trabalhar para ti, tu tem potencial para isso, seja para jogar aqui, seja para jogar em outro clube. E, bom, tudo aconteceu, o Felipe acabou saindo, ele acabou ainda jogando com o Felipe em alguns jogos ali no começo, mas o Felipe acabou saindo, ele acabou ganhando confiança com a chegada do Barbieri, que eu acho que soube usar muito a característica dele, de deixar ele mais perto do gol também, de receber essa bola entre linhas, que ele é um dos caras que eu acho que melhor joguei, que sabe fazer esse jogo entre linhas, e também pela característica dos zagueiros daqui e dos volantes, de achar ele entre essas linhas, acaba quebrando muito com a defesa adversária, né? E ele, com a qualidade que ele tem, faz total diferença com um pequeno espaço, né? Então, fico muito feliz se tive algum pontinho de ajuda nesse ano que ele teve. Fico muito feliz porque é um cara sensacional e um cara que tem a alçar grandes voos ainda, né? E acho que isso que ele fez, para quem conhece ele de perto, não se surpreende tanto, mas sabe que ele pode chegar a um lugar mais alto com a confiança que ele tem e com toda a qualidade que ele demonstrou aí. Seleção brasileira, acho que clubes na Europa, ou seja, fazer história aqui no Red Bull Bragantino, acho que ele tem tudo para isso. Claro. E assim, só duas coisinhas, Léo, antes da gente encerrar. Você mesmo falou, pô, o Felipe não soube aproveitar e tudo mais, viu o Claudinho dando umas cornetadinhas nele, falava que eu não sabia voltar para marcar, eu não precisava, não sei o quê, mas eu enxergo, e a gente aqui elogia muito o Barbieri, porque faz um trabalho excelente, mas eu enxergo que assim,
eu entendo que é muito mais fácil o cara desenvolver um bom trabalho quando ele chega num clube, já tem uma base, você mesmo falou, ele tinha uma identidade com o Bragantino, o Felipe também, o Conceição, né? Então ele pegou um trabalho começado, ele pegou uma terra arrasada, como muitos treinadores pegam ao chegar num clube, né? Então acho que o trabalho do Felipe Conceição ajudou muito ao Barbieri conseguir implementar isso tão rápido, da forma que foi o start, né, esse gatilho que o Bragantino teve para melhorar o rendimento de vocês. E outra coisa, Léo, você deixou uma brecha aqui, uma ponta solta, né? Você falou que a gente tem que perguntar para o Claudinho isso aí, você vai ter que fazer esse meio de campo aí para a gente, pô. Dar uma moral, falar bem de nós para ele, aí quem sabe ele troca uma ideia com a gente aqui. Claro, claro, vai ser um prazer convidar ele a participar. Ele é um cara mais reservado às vezes, não é um cara que fala muito, mas no nível que ele está, ele tem que começar a falar mais, a aparecer, né? E é bom, começa claro. Com a gente aqui, que é mais descontraído, mais tranquilo, não enche tanto saco, aí depois ele vai escalando, aí o cara já tá popstar, pô. Não, mas com certeza vou falar com ele. Ele é meu parceiro de quarto, então já tem um convite para a resenha. Ele é um cara que gosta também, acho que gosta dessa resenha, assim, tá sempre com a gente, então vai ser tomara que ele aceite o convite de vir, bater um papo aqui, contar um pouco da história dele, que acho que também bate muito com o que vocês gostam de falar. Acho que ele expor tudo que ele passou até chegar esse nível de, acho que o melhor jogador do Brasil nessa temporada, é fantástico até para as pessoas conhecerem, né? Sim, a gente enche o saco da imprensa aqui, que os caras fazem entrevistas, tipo, todas iguais, sempre a mesma coisa, mas eu entendo o lado dos caras também, eles estão atingindo o grande público que, às vezes, tem que falar do que está na crista da onda ali, e é legal de vocês virem trocar uma ideia aqui com a gente para o pessoal conhecer esse lado de vocês, mais igual a gente aqui. Pô, eu brinquei ali em determinado momento do bate-papo, porque a gente tem a mesma idade, então tem vidas totalmente diferentes, tal, mas pô, sou dois moleques aqui que gostam de futebol, que gosta de zoar, tem os parceiros, então é muito da hora receber vocês aqui. E já deixo de antemão aqui meus agradecimentos. Pô, você ficou um tempão aqui com a gente. Você até brincou, não, vamos ficar mais 5 minutinhos, 10, 20, 50. Mas assim, foi porque foi um bate-papo assim, sensacional, legal demais, assim, a forma como você trouxe todos os pontos da sua carreira, acho que a gente não deixou de abordar nada. E às vezes a gente termina com o sentimento, pô, queria ter abordado tal coisa, não deu, e a gente conseguiu abordar, claro, de uma forma mais sintética alguns pontos, mais aprofundada em outros, mas tudo sobre sua carreira e principalmente sobre quem você é, Léo, que eu acho que é o mais importante que o Andarilhos tenta levar, que é, pô, quem que é o cara atrás do faixa do Bragantino, né? Quem que é o cara atrás daquela camisa? Pô, é um cara igual a gente. O cara que mete o gol no Santos vai falar no banco dos caras lá, né? Quem que é aquele zagueiro folgado, né? Cara, nossa, eu tenho até... O pessoal fez até figurinha disso aí, eu tenho no meu WhatsApp, pô. Foi fera, pô, foi fera. Cara, mas Léo, foi uma coisa total de momento aquilo lá. Lógico, pô, não me arrependo total, porque, cara, na hora do gol ali, no momento que a gente tava no campeonato... Não, tá maluco também, pô, não foi nada demais também, pô, tá brincando, a gente tá zoando aqui. Não, foi muito mais, aquilo lá foi muito mais um desabafo por todo o campeonato que a gente não tava conseguindo fazer, sim, do que justamente pela troca de xingamento com os caras ali. Então, é mais coisa de jogo do que outra coisa. Eu nem levo para frente. Tenho amigos do Santos ali também. Ô, Léo, só uma coisa agora, cara, e de verdade, como um torcedor agora, curioso, e é um episódio que repercutiu tanto, no jogo contra o São Paulo, cara, a hora que vocês ouviram o Diniz berrando lá, o ingrato do caralho, perninha, mala, vai tomar no cu, não sei o quê. Porra, e eu na hora, eu juro, como eu falei, mano, suave, tá ligado? Os caras se xingam direto, mas gerou tanta polêmica que eu queria saber de vocês ali, jogando contra, vocês ouviram e falaram, caralho, ele passou do ponto, ou foda-se? Cara, assim, nesse fatídico jogo aí, do perninha, não sei o quê, cara, eu acabei ficando fora desse jogo. Eu tava na arquibancada, eu tava assistindo o jogo da arquibancada. E na hora a gente não escutou, depois repercutiu tudo isso. Cara, é que as pessoas, às vezes, que estão de fora, né? As pessoas, às vezes, não têm tanta noção do como é ali dentro do vestiário, né? Lógico que, às vezes, fica uma coisa chata, mas eu acho que ele tinha uma relação muito boa com todos os jogadores do Diniz, e com o Tietê, principalmente, que já
já tinha sido jogador dele no Audax, então todo mundo já conhece a maneira dele ser. Então, eu acho que é uma coisa mais de jogo, uma coisa que acontece. Lógico que, com certeza, o Diniz também vai crescer mais ainda e isso daqui a pouco vai deixar de acontecer. Mas ele é um cara, eu vejo que ele é um cara muito coração, que está ali sempre muito ativo e acaba acontecendo coisa assim. Mas eu acho a gente que está no futebol é totalmente normal. Lógico que se você escutar isso dentro de campo ali, às vezes você dá uma risada, você segura um pouquinho, mas, cara, é uma coisa que acontece muito mais do que as pessoas imaginam, né? Sim. Não, eu não lembrava, confesso aqui que foi um ato falho meu que você não estava jogando. E vou ser bem sincero aqui, o porquê, você já deve ter imaginado, porque eu não estava reparando em nada que estava acontecendo naquele jogo. O jogo nem começou. Porra, falando, não, esse ano a gente grita é campeão. 2-0, vão tudo tomar no cu. Então eu nem queria. Esquece tática, esquece qualquer coisa, eu não estava olhando nada, eu só queria que virasse a porra eu do acho jogo. que depois, alguns dias depois a gente conversando, e aí a gente falou, alguns meses depois, mais perto do final do campeonato, na verdade, a gente falando, cara, eu acho que aquele jogo foi o que tirou o título do São Paulo, assim. Eu também tenho essa Porque a impressão. partir dali eu acho que o São Paulo não conseguiu encaixar de novo, né? Ele era líder naquela época e depois dali ele, se não me engano, perdeu mais pontos em casa e acabou meio que tem a impressão também, se caindo arranca um mais, empatezinho né? ali, eu acho que eles manteriam ali, mesmo com a eliminação pro Grêmio, dava E para da manter. forma que foi, o Fê, não só pela goleada e pela intensidade, como foi, tipo, 2-0 com 10, Não 15 acharam minutos de nada, pô. jogo, mas, assim, foi o momento em que o sistema de jogo ali do Diniz foi mais nocauteado mesmo, assim. Foi um momento que vocês mais machucaram um estilo de jogo que vinha dando resultado. E eu falo aqui com maior tranquilidade, porque eu fui e apanhei pra caralho por causa disso, porque eu era um dos maiores defensores do Diniz no São Paulo. E o que eu apanhei por causa disso, então eu tenho propriedade aqui para falar sobre essa questão de a impressão que eu tenho é que degringolou dali mesmo. Mas agradeço aí, Fê, para a gente não prender o Léo, Não, que, eu porra, acho que, ficou pô, aqui com a gente. o Léo resenha muito fera, pô, acho que você é um reflexo de tudo que você já comentou da tua família, cara, de como você foi criado, é muito nítido o diferencial da tua criação, da forma como você se comunica, um cara muito claro nas ideias, um cara muito transparente, é sempre bom trocar ideia de futebol e de tudo que cerca o futebol com um cara com a clareza de ideias que você tem. Pra gente é uma honra, assim, já seria uma honra se fosse uma resenha normal, assim, por um cara do tamanho que você tem hoje no futebol, um cara que a gente admira, que colocou na nossa seleção, mas a conversa foi se tornando cada vez melhor porque você é um cara que sabe trocar ideia, sabe expor seus pontos, é muito cristalino, assim, falou de episódios que são delicados e tudo mais, com uma clareza gigantesca pra gente, então a gente ter essa confiança de você, para você conseguir conversar de tudo isso sem nenhum receio é muito gratificante. Pô, eu ouvi você falar que quer conversar mais uns 50 minutos com nós, pô, isso aí vale ouro pra gente mesmo. De verdade, Léo, muito obrigado, foi uma resenha muito fera. E quem sabe também a gente não fala com o velho Ortiz também, ele desse aí deve ter umas histórias para falar pra gente também. Não, eu fico muito feliz, fico muito lisonjeado pelo convite, por vocês terem me colocado na seleção também, que vocês fizeram. Acho que valoriza muito o trabalho e todos esses elogios que vocês fizeram pelo que eu venho fazendo em campo são muito bons, mas realmente o que sempre tipo, fico realmente muito feliz por esses elogios pelo jeito, pela maneira como eu falo, como a maneira como eu me consigo falar sobre tudo que aconteceu na minha carreira, porque eu acho que é sempre importante você estar passando o que aconteceu para as pessoas que às vezes me acompanharam lá no Inter e que tiveram críticas comigo, verem a maneira como eu vivi aquele ano, tanto as pessoas que me acompanham hoje e acham que não, é só vitória, olha aí, pô, ele está no Red Bull faz 3 anos, ganhou a Série B, 2 vezes campeão do troféu anterior, chegou à vaga da Sul-Americana, pô, como é fácil, pô, olha ali o time dele, pô, tem o Claudinho, mas não sabe tudo que eu passei antes disso. E como eu disse, lógico, eu tive a felicidade de ter uma criação muito boa, de não passar problemas quando era pequeno, mas de ter passado trabalho também quando precisei de ter que ralar mesmo para conquistar meu espaço e chegar onde eu estou hoje, né? E com certeza, meu pai
meu pai gosta. Hoje ele era mais travadinho assim, mas hoje ele já gosta de resenhar e de falar também. Acho que ele é um cara que defende muito o futsal, que é uma coisa que vocês falaram no começo que é super importante, acho que para todos os jogadores. A gente sabe a quantidade de jogadores que tem que vem do futsal, então ele é um cara que é bem bacana e tem história a rodo para contar aí, para passar para os ouvintes também, né? Então é só agradecer a vocês dois pelo convite, por toda a resenha, gostei muito. Ia bem mais tempo, mas acho que o podcast vai ficar muito longo daí. Mas fico muito feliz, espero que todos os ouvintes gostem aí também desse papo, e quem sabe daqui a um tempo a gente faz uma parte 2, mais um capítulo. Com certeza, espero que seja com uma taça sua da Sul-Americana. Da Sul, hein? Que isso. Coisa linda. Vai ser bonito. Ô, Fê, o que eu ia falar, só para fechar de vez mesmo, é que e você falou uma coisa que me puxou esse gatilho, que foi, em determinado momento, pô, a gente colocou o Léo na seleção e admira ele pra caralho, mas a resenha tava tão normal que, pô, parecia se tivéssemos em tempos normais, o Léo tranquilamente, na época que estudamos na faculdade, sentaria na mesma mesa que a gente no bar e a gente ia ficar tomando e ia trocar essa ideia monstra. Ele na água, né? Porque ele é atleta, né? Não é igual você, um vagabundo nato, não, viu? Ah, pô, mas atleta universitário é outra coisa. Que aí ele falou, atleta... pô. Léo, aí é outro. Atleta universitário é outro 500, né? O isotônico é mais amargo. Valeu, Léo. Tamo junto, velho. É isso, Léo. Muito obrigado aí. Boa sorte e sucesso aí pro Bragantino. Só não espero que vocês não batam no São Paulo de novo, como fizeram da última vez. De resto, muito, muito sucesso, principalmente contra o Corinthians do Fernandinho. Valeu. Obrigadão, cara. Aquele abraço. Valeu, rapaziada. Valeu. Tchau.